Bem-vindo a Terras Gerais Educação. Aqui, acreditamos que o conhecimento transforma e estamos prontos para guiar você nessa jornada rumo ao sucesso no agronegócio. Nossa missão é simples: multiplicar conhecimento. Com uma metodologia própria baseada na prática, atualização constante e interação direta, nós capacitamos você para os desafios reais do mercado. Com os melhores especialistas do agronegócio, garantimos que o aprendizado vai além da sala de aula. Você estará em contato direto com quem vive o agro todos os dias. Aqui na Terras Gerais Educação, acreditamos no poder das conexões. Nossos cursos não só formam profissionais, mas criam uma rede de apoio e colaboração, onde todos aprendem e crescem juntos. Nossos cursos são pensados para todos os perfis: recém-formados, profissionais já atuantes, todos com um único objetivo: alcançar alta performance no agronegócio. O agro é uma potência, mas ainda há muito a ser conquistado. E através da educação, podemos elevar o setor a um novo patamar. Com a Terras Gerais Educação, você estará preparado para dominar o cenário do agronegócio. Estamos prontos. E você? Olá, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui nessa noite tão especial para nós da Terras Gerais Educação, que estamos recebendo aqui um grande colega e uma referência do agro brasileiro, o Fábio Shigio. O Fábio, né, é um grande colega nosso, já há muitos e muitos anos. Vou apresentar para vocês o currículo dele, é engenheiro agrônomo, formado na Exalc, lá em 1996, já há um tempinho, né, Fábio? E tem pós-graduação em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa e também MBA em marketing pela USP de Ribeirão Preto. O Fábio, né, tem uma larga e longa carreira dentro do agro, já passando por áreas como P&D, vendas, marketing e técnica. E eu tenho certeza absoluta que hoje nós vamos conversar muito fortemente sobre sustentabilidade e sobre, né, uma proposta nossa de um curso novo, que as inscrições já estão abertas. Então, por gentileza, entrem no link do bio, da nossa bio, né, e nas nossas redes sociais, para vocês acompanharem os materiais disponíveis lá e também, né, as informações dessa nossa conversa. Fábio, muito obrigado mesmo pela participação. É um prazer tê-lo com a gente e seja bem-vindo a essa nossa live. Obrigado, Zé Matara, é um prazer. Boa noite a todos, primeiro, né? Eu até um pouco afoito, mas obrigado. São praticamente 30 anos de agronegócio esse ano, tá? Onde esses 30 anos eu fiquei 12 anos praticamente trabalhando com defensivos agrícolas, né? E eu já estou há 18 anos nessa área de nutrição e fisiologia de plantas, tá? Eu acho que parece que são dois universos, mas um comunica muito bem com o outro, tá? E obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Ô, Fábio, é um prazer para nós, é um imenso prazer para nós tê-lo aqui. E hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, que é produtividade e rentabilidade, dentro daquele curso que, como eu comentei, gostaria de reforçar, nós já estamos com as inscrições abertas, chamado Os Pilares da Produtividade Sustentável e Rentável. E, sem dúvida nenhuma, hoje o Brasil é referência em sustentabilidade, que começou esse processo há muitos anos, lá atrás, ainda com o ex-ministro da Agricultura, Alisson Pavinelli, Roberto Rodrigues, e assim por diante. Quando a gente fala em sustentabilidade, o Brasil hoje tem praticamente 43 milhões de hectares de plantio direto ou sistema de plantio direto, que é uma referência para o mundo. Então, hoje o objetivo é explorar um pouco mais esses conceitos, esse processo, e como a gente pode contribuir para a agricultura brasileira. Até porque, Fábio, e a gente chama de Shigio, né, Fábio? Fica até mais fácil, né? E até por isso, Shigio, nós temos, o compromisso de continuar nessa evolução de sustentabilidade. Até porque hoje o Brasil sustenta praticamente 12% da população mundial.
Então, essa é a nossa realidade e nós temos que evoluir. Então, obrigado, Figueiredo, obrigado pela participação, né? E gostaria de começar essa nossa live, né, te perguntando o seguinte: esse curso que nós estamos lançando nos próximos dias, sobre pilares da produtividade sustentável e rentabilidade, qual que é a tua opinião sobre esse tema? Você viu que eu comecei bem, né? Já fazendo uma pergunta boa, né, Fábio? O que acontece hoje, Zamataro? Eu vejo muito que a agricultura está passando por um momento diferente. Por que diferente de uns anos para cá? Porque tem uma coisa que a gente não controla, chamada clima, e hoje você está vendo, você observa, né? A gente até sente, né? Chuvas mal distribuídas e muitas ondas extremas de calor, né? E por que esse é um ponto crítico, né? Porque hoje, principalmente quando a gente fala em soja e milho, nós estamos trabalhando aí com materiais extremamente produtivos, né? Só que a gente tem que entender que se ele é produtivo, ao mesmo tempo ele é extremamente exigente, né? Então a gente tem que entender esse conceito para sair um pouco, muitas vezes, do que era feito de forma tradicional, tá? Não, interessante. Né? E na tua opinião, Shigeo, como é que os técnicos de campo e também os produtores rurais podem e devem proceder diante desse cenário muito novo para nós? Né? Nós estamos vivendo uma transição climática muito forte e a grande dúvida do campo e dos técnicos que assistem os agricultores é: o que eu devo fazer diante desse cenário? Primeiro ponto que eu falo, Zamataro, tem conceitos que nunca vão mudar, né? Primeiro ponto eu falo de forma clara, é parar de acreditar em milagre, né? Por exemplo, você vê muitas condições de clima veranico, por exemplo, né? E começam a surgir muitas soluções milagrosas, né? Produtos, conceitos, né? Mas daí vamos entender um conceito aqui. Por exemplo, se você tem um solo que ele não está corrigido, devidamente corrigido, tanto no 0 a 20 como no 20 a 40, né? Você pode ter certeza que esse produto ele não vai ter a melhor performance no momento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que fazer o básico bem feito, em primeiro lugar. Tá? Eu acho que isso é o que tem que estar na cabeça de todos nós técnicos de campo. Tá, e diante disso, qual seria a primeira etapa que nós devemos fazer diante disso que você comentou, né, que é um processo evolutivo e muito importante para nós? Bom, a primeira coisa é análise de solo, né? A gente tem que buscar entender o que é limitante, né? Depois equilibrar as bases, cálcio, magnésio e potássio de um solo, né? Entender a disponibilidade dos demais nutrientes, de acordo com o que eu vou cultivar e qual que é a produtividade que eu quero estimar, né? Quando eu visito produtores, eu sempre faço uma brincadeira com eles, né? Uma analogia, né? Muitas vezes a gente percebe no campo que existem situações, né? Que seria como se você fosse num médico, né? Ele simplesmente começa a te receitar um monte de medicamento. Só que ele não te perguntou seu histórico, não perguntou sintomas para você e, por exemplo, não pediu uma análise sanguínea ou até mesmo de urina, né? Eu sempre pergunto para o produtor: você acreditaria nesse médico? A resposta unânime é não. Aí muitas vezes você volta com outra pergunta: então por que você acredita nas coisas que as pessoas te falam sem um correto diagnóstico, né? Então esse é um ponto que tem que ser sempre lembrado, né? Muitas vezes a análise solo não é para questões de banco, essas coisas. Eu acho que é a base do negócio. Interessante essa visão e essa analogia com o médico, né, Shigeru? É bem, bem relevante, né? Porque quando você senta na frente do médico, ele te pede muitos exames. E na prática a gente não faz isso, né? E como, né, nessa visão, devem proceder tanto os técnicos quanto os produtores, baseado nisso que a gente está conversando? Tanto o produtor, que hoje muitos já são bem tecnificados, como nós engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas de campo, sempre a gente deve enxergar as coisas sobre um caráter investigativo, né? Por quê? Porque muitas vezes o óbvio não é tão óbvio assim, né? E você tem que entender que os fatores produtivos eles se interrelacionam, né? Então isso pode gerar influência no outro fator. Então muitas vezes se a gente olha somente aquilo de cara e não é investigativo,
muitas vezes você não consegue. Um outro ponto importante que o profissional tem que ter é a chamada visão holística. Eu defendo muito isso, né? Você tem que entender um pouco de tudo, mas só que ter a visão não basta. É necessário conhecimento para identificar a questão, o problema, entender o processo e, claro, saber como atuar, né? Eu, por exemplo, falo por mim, Zamatar, nesses praticamente 30 anos, eu trabalhei com praticamente todas as culturas agrícolas do Brasil. Morei em diversos locais, né? Nossa profissão é assim, tá? E estudei muito, sempre eu fui muito curioso de querer buscar o porquê das coisas, né? E eu sempre falo, né? Conhecimento deve ser aplicado no campo. Senão é a mesma coisa que você ir num restaurante, ficar lendo o cardápio e não degustar do prato, tá? Então eu enxergo que o profissional tem que ter esse perfil. Ah, ok. Ô, Shigeo, vou pedir para o pessoal que está nos assistindo nesse momento, clica lá no link, né, que está na bio, para que vocês baixem todos os materiais, tenham acesso aos outros cursos que também a gente tem com o nosso programa de desenvolvimento da Terra Gerais de Educação e acompanhem, né, as várias e várias gravações que nós temos, os vários temas que nós temos sobre sustentabilidade e sobre outras questões relevantes também voltados para o agronegócio brasileiro. Mas, Shigeo, eu gostaria de explorar um pouco esse conhecimento vasto que você tem para saber a tua opinião sobre macro e micronutrientes, que sempre, né, em todos os lugares que a gente vai, tanto técnicos quanto agricultores nos abordam sobre isso. Qual que é a tua opinião sobre esse processo e sobre esses conceitos? Os macronutrientes, né, que são divididos em primários e secundários, né, nitrogênio, fósforo, potássio e os secundários cálcio, magnésio e enxofre. O que a gente tem que entender? Ele tem um nome macronutriente porque eles são extraídos em maior quantidade pelas plantas, em detrimento aos demais micros, chamados micronutrientes, né? Só que o que é importante entender, por exemplo, vou dar um exemplo, o café, né, que é uma cultura próxima de onde eu resido, né? Você tem um aporte médio anual de 300 quilos de N por hectare, né? O que acontece, né? O nitrogênio ele é extremamente dependente de um micronutriente que é pouco, são quantidades bem pequenas por hectare que chama-se molibdênio, né? E você vê que poucas pessoas fazem o quê? Fazem o uso do molibdênio na cultura do café, né? Só que nós temos que entender o seguinte, ó, que doença e desequilíbrio de plantas, eles andam juntos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? A soja é o mesmo exemplo, né? Quantas regiões a gente visita e micronutriente, por exemplo, é só manganês, por causa da questão do amarelão, né? O chamado yellow flash, mas não é só isso, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, pessoal, que tudo anda junto, tá? Não adianta você comprar melhor equipamento agrícola, melhor colheitadeira, se você tem perda de produtividade, por exemplo, por um micronutriente que é o definidor do potencial genético de uma planta. Você está comprando aquilo na semente que é o zinco, né? Eu sempre faço uma analogia. Macronutriente é a gasolina e o micronutriente é a vela do carro. É ele que faz a explosão para acontecer o movimento, tá? Ah, interessante, viu? É a primeira vez que eu ouço isso, mas é muito interessante. Eu gostei da analogia, viu, Shigeo? E agora eu vou te fazer uma outra pergunta. E bioativador? Qual que é a tua opinião? Já que é um tema novo, né, Shigeo? É um tema recente, né? Apesar do conceito ser antigo, mas é um tema recente. E a gente vê várias empresas do segmento, vários profissionais agora focando nesse tema de bioativadores. Vamos lá, qual que é a tua opinião, Shigeo? Bioativadores, Amataro, são ferramentas muito importantes, né? Principalmente para o que você tem que trabalhar no conceito da chamada ecofisiologia. O que é a ecofisiologia? É a interação entre o ambiente, né? Isso engloba solo, engloba clima, radiação luminosa e nutrientes, tá? E como isso está afetando o comportamento da planta. Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente, que bioativador, ele tem que ser preferencialmente utilizado junto com nutrientes dentro da planta, né? E outro ponto que eu vejo muito no campo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, extrato de algas, né? O que a gente vê no campo? Baliza-se que extrato de alga é tudo igual. Não é tudo igual, são diversos tipos de algas, diversos processos de extrações até de uma mesma alga, né?
Por que eu falo isso para você? Porque isso pode influenciar muito na composição, por exemplo, hormonal que cada um carrega. Só que a gente tem que entender que, por exemplo, o hormônio vegetal, ele é uma chave. Então, será que a planta está apta a receber aquele estímulo que eu quero? Quando a gente exemplifica para ficar mais fácil de entender, é a mesma coisa você pegar uma pessoa adulta, né, que hoje, por exemplo, ela sofre de nanismo, né, e você querer medicar ela com o hormônio do crescimento, que é o GH, né? Na verdade, aquele hormônio não tem valia nenhuma mais, porque aquela pessoa na fase adulta ela não tem mais o receptor para que gere o aumento na estatura dela, tá? Então, é um passo que te exige um conhecimento mais aprimorado, tá? Porque senão muita gente acaba cometendo besteira. Em vez de vegetar, você faz a planta senescer mais cedo, tá? Não, ok. Não, bastante interessante e relevante esses comentários. E vocês, pessoal, estão gostando? Dá um joinha para nós, faça os comentários. Né? É importante a participação de vocês nessa live. Contribua com esse processo, né, de evolução da agricultura e do nosso conhecimento, porque isso daí é fundamental para nós. Né? Shigeo, mais uma visão que eu gostaria de te perguntar é sobre ecofisiologia. Na sua visão, qual a importância disso e qual a aplicação disso no campo, né, quando a gente fala desse tema? A ecofisiologia hoje, no momento climático que a gente vive, ela é extremamente importante esse conhecimento, né? No curso que nós estamos preparando para todos vocês, nós vamos trabalhar muito, mencionar muito, entender qual o comportamento da planta mediante várias variações climáticas, excesso de calor, frio, falta de luminosidade, o que acontece com ela? E como que eu posso mitigar esse efeito, tá? Então, eu acho que isso daí é o grande divisor para você manter estabilidade produtiva, né? Em anos que chove mais nublado, mais seco, mais quente, tá? Então, a gente quer a ecofisiologia para entender como manejar a planta. Não, legal. Ô, Shigeo, eu gostaria de falar um pouco do nosso curso, do curso que você desenhou com muito carinho para todos nós aqui, para quem está nos assistindo. Então, eu peço que entrem na bio e também nas redes sociais da Terra Gerais, porque esse curso tem a visão de a gente capacitar melhor, né, todos os técnicos e agricultores também, né, que estão nos ouvindo, até como uma diferenciação profissional, como uma evolução profissional. Então, por favor, novamente, entrem no link, acompanhem esse curso. Depois, né, vocês têm materiais, né, que vocês podem ir se aprofundando nesse processo. Né, Shigeo? Então, nós desenhamos, e quando eu falo nós, é o professor Shigeo, né? O Shigeo desenhou um curso baseado em todo o conhecimento da carreira que ele teve, né, tanto em nutrição quanto em defensivos e outros temas correlatos também, que é muito, muito relevante. Vamos lá, vou perguntar mais um tema que eu acho que hoje, né, a gente tem ouvido muito, né, nos corredores, né, sobre insumos biológicos ou os famosos bioinsumos. Shigeo, qual que é a tua opinião sobre a importância dessas ferramentas, né, no sistema produtivo mais sustentável? Quando a gente pensa nisso, como é que a gente pode, ou como esses insumos podem contribuir, né, até lembrando o nome do nosso curso, para os pilares dessa produtividade sustentável e cada dia mais rentável? Perfeito. Lamataro, o bioinsumo ele é fundamental para o que a gente chama de manejo, né? O que a gente tem que entender sobre manejo? Manejo é você usar todas as ferramentas e técnicas que você tem visando a solução do problema, né? Só que uma coisa que eu observo, né, não é o bioinsumo que vai resolver tudo que vem acontecendo no campo, né? Uma coisa que a gente tem que trabalhar, por exemplo, que vamos falar de salinidade do solo, né? Você não constrói somente com produto biológico. Você constrói com rotação de culturas, por exemplo, e uso de plantas de cobertura, né? Porque isso é fundamental, muitas vezes, para você preservar micro-organismos benéficos e diminuir populações de maléficos, né? Além de tudo, que eu sou um grande defensor de plantas de cobertura, né?
você tem ciclagem de nutrientes também e você tem melhora de estruturação de solo e aeração, consequentemente, né? Porque como a gente está falando, se você tem condições de oxigênio, e até mesmo física, química e biológica, que uma raiz se aprofunde, isso é fundamental para você mitigar, por exemplo, um risco climático, né, de um veranico ou de uma estiagem, tá? Ok. Nós vamos falar no curso também sobre plantas de cobertura, né, Chico? Hum, Que a gente conhece e, de forma geral, é pouco utilizada no Brasil, essa ferramenta que é muito relevante. exatamente. Não, legal. Né? Então, vamos lá. Fica o nosso compromisso de dos temas plantas de cobertura. E genética, né? Qual que é a relação, né, da genética das variedades e dos híbridos? E como que esse manejo, né, que você vem mencionando durante a nossa live pode auxiliar o agricultor e a agricultura nesse processo, Chiquinho? Vamos matar. Hoje, quando a gente pensa em soja e milho, por exemplo, nós temos materiais extremamente responsivos em termos de produtividade, né? Eles têm muita tecnologia embarcada, OGM, por exemplo, né? Mas o que que é o ponto disso, né? Eles são materiais principalmente exigentes em termos nutricionais e de demais tipos de manejo, né? Por que que eu falo isso para vocês, né? Muitas vezes a gente vai em eventos, né? Muitas vezes você vê aquele comportamento, eu vou correr para a stand de semente, por exemplo, para ver qual que é o material mais produtivo que foi testado, que vai lançar essa safra, né? E o que que a gente tem que entender? Não adianta eu colocar aquele material extremamente produtivo num ambiente hostil para ele, né? O que que eu quero dizer? É lembrar daquela velha lei do mínimo, a do barrilzinho. Só que em vez de cada ripa de madeira daquele barril ser um nutriente, como a gente aprendeu na universidade, você coloca o quê? Cada fator produtivo, solo, clima e por aí vai, né? E aí você tem que identificar qual que é o meu mais limitante, para sanar aqui do primeiro, porque senão o conteúdo, o volume do barril é a produtividade, né? Então, se todas não estiverem equilibradas, você não consegue simplesmente o quê? O máximo da sua produtividade, tá? Chiquinho, e gostaria de fazer um comentário, né, que eu lembrei de uma questão. Quando eu comecei a trabalhar, há alguns aninhos atrás, lá no norte do Paraná, da onde eu sou oriundo, né, sou de Londrina, quando o agricultor colhia 35 sacos de soja por alqueire e tinha festa na paróquia, né? Então, olha só a evolução que nós tivemos nesses anos todos, né? Pois é. A tecnologia empregada, né? E todo o processo de evolução. Hoje é inadmissível falar em 35 sacos por hectare, imagina por alqueire, né? Então, quando você fala dessa tecnologia, é muito interessante, porque você tem um Ferrari na mão. Né? Uhum. Então, você tem que cuidar desse processo muito e muito com cuidado. Né? Por isso que, dentro desse curso, né, a gente vai falar sobre tecnologia e sobre insumos também, para dar condições dessa planta ter o máximo potencial produtivo. Né? Mas me lembrou lá dos tempos lá que eu comecei a trabalhar, em que se tinha lá Davis, Bragg e assim por diante, que era um parto para produzir. Né? Então, quando eu lembrei, você falando aí, comentando, quando eu lembrei disso, eu falei, nossa Senhora, o tempo passou muito rápido. Né? E graças a Deus, a gente mudou de patamar, né, Chiquinho? Foi bom. Não, legal. Chiquinho, isso daqui obviamente, um grande aperitivo para vocês que estão nos assistindo, né? E o objetivo é apresentar para vocês todos os temas que a gente vai abordar. E a gente já está encerrando essa nossa live. Gostaria de fazer uma última pergunta, Chiquinho, né? Quando a gente fala em produtividade, a gente fala em sustentabilidade ou produtividade sustentável, produtividade lucrativa e assim por diante, na tua opinião, qual que é o principal desafio que nós temos hoje, né, a enfrentar nesse novo cenário agrícola, né, cada dia mais competitivo?
Primeiro, veja assim, Zamataro, eu acho que primeiro você tem que entender o que você está cultivando, né? Principalmente ligado muito em questão de exigências que esse cultivar tem, seja um híbrido, seja uma variedade, no caso de soja, né? E segundo, aonde que eu vou plantar isso daqui, né? Porque você vai entender, principalmente, você vai poder modificar fatores que estão no controle seu, como, por exemplo, questão química, física, biológica, manejo nutricional, manejo fisiológico, manejo químico, né? Isso está sob seu controle, tá? Se isso está de acordo com a necessidade da cultura. E terceiro, você tem que compreender, mediante todo o seu histórico da sua localização, o que eu quero dizer? Como que a planta vai se comportar perante uma variação climática, uma adversidade, por exemplo, né? E com isso você tem o teu conhecimento de saber atuar em cima dessa previsão climática que você pode ter, que vai gerar um comportamento distinto na planta, tá? Então, na realidade, o objetivo do nosso curso, Zamataro, é dar esse conceito para os profissionais, né? É um curso extremamente amplo, né? Focado muito numa visão bem ampla, né? Que a gente vai falar de muita coisa, mas eu acredito que isso daí vai abrir a cabeça de muita gente, vai agregar muito aí para os profissionais que participarem. Eu tenho certeza disso, Shigeo. Tenho absolutamente certeza disso que você comentou. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim dessa nossa live. Espero que vocês gostarem desse aperitivo que a gente trouxe para vocês, né? Gostaria de agradecer imensamente ao Shigeo, que é um grande amigo já há anos, né, Shigeo? A gente já se conhece há um bom tempinho, né? E eu tenho uma grande admiração por você e pelo seu trabalho e pelos conceitos diferenciados que você vem introduzindo, né, junto ao campo. É por isso mesmo, né, que esse curso nós temos o nome de Mestres do Agro, né, e um objetivo nosso é trazer um conhecimento diferenciado, como eu comentei, até para a gente auxiliar profissionais como vocês que estão nos assistindo agora, né, para que nós possamos cada dia mais evoluir. E peço a vocês, mais uma vez, entre aí no link do Bill, acessem o material, né, façam a inscrição, vai ter um grupo de colegas, né, de profissionais da Terras Gerais que vão atender vocês, vão tirar suas dúvidas, né, vão poder dar mais informações sobre esse curso e os outros. Mas hoje, né, nós gostaríamos, e o nosso objetivo foi apresentar para vocês uma visão, né, mais holística de qual é o nosso pensamento e qual é o pensamento do professor Shigeo sobre os pilares da produtividade, né, sempre com a visão de sustentabilidade e rentabilidade. Muito obrigado a todos, né, espero vocês em breve no nosso curso junto com o Shigeo, que eu tenho certeza absoluta que vai ser um diferencial. Novamente, professor Shigeo, muito, muito agradecido, muito obrigado em nome da Terras Gerais por todo o suporte, todo o apoio que vocês estão nos dando. Obrigado a todos. Desculpe, Shigeo. Não, obrigado a todos, obrigado, viu, Zamataro? Muito obrigado a todos por estar aí com a gente. Pessoal, muito obrigado, tenham uma boa noite e até em breve. Fiquem com Deus. Bem-vindo a Terras Gerais Educação. Aqui, acreditamos que o conhecimento transforma e estamos prontos para guiar você nessa jornada rumo ao sucesso no agronegócio. Nossa missão é simples: multiplicar conhecimento. Com uma metodologia própria baseada na prática, atualização constante e interação direta, nós capacitamos você para os desafios reais do mercado. Com os melhores especialistas do agronegócio, garantimos que o aprendizado vai além da sala de aula. Você estará em contato direto com quem vive o agro todos os dias. Aqui na Terras Gerais Educação, acreditamos no poder das conexões. Nossos cursos não só formam profissionais, mas criam uma rede de apoio e colaboração, onde todos aprendem e crescem juntos. Nossos cursos são pensados para todos os perfis: recém-formados, profissionais já atuantes, todos com um único objetivo: alcançar alta performance no agronegócio. O agro
é uma potência, mas ainda há muito a ser conquistado. E através da educação, podemos elevar o setor a um novo patamar. Com a Terras Gerais Educação, você estará preparado para dominar o cenário do agronegócio. Estamos prontos. E você?